Olá, caros amigos do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo muito importante que eu estou fazendo para todos vocês. E esse vídeo, ele fala sobre a saúde bucal, e o tema dele é saúde bucal para todo sempre, para sempre. Então, vocês já ouviram falar num ditado que diz assim: a saúde bucal começa pela boca? Realmente, isso é verdade. Acredite, se você tiver uma inflamação na sua gengiva, nos seus dentes, isso vai repercutir em toda a sua saúde. E você, por mais que você tenha saúde no seu corpo, mas se a sua boca tiver uma inflamação, todo o tempo a sua saliva, você está mastigando, você está engolindo, e essa inflamação ela está caindo na corrente sanguínea, porque dentro da boca, ao redor dos dentes, aqui, ao redor dos dentes nós temos aqui a gengiva. E entre a gengiva e o dente tem um negócio chamado de suco gengival. E esse suco gengival, se ficar alguma sujeira, uma inflamação, e a pessoa esquecer de passar o fio dental, essa inflamação ela vai se disseminar para todo o nosso corpo através da corrente sanguínea. Porque você sabe que o sangue, ele passa por todo o nosso corpo, o sistema circulatório. Ele vai pelo coração, pelo pulmão, pelo cérebro, pelos rins. E essa infecção caindo na corrente sanguínea, ela pode se fixar em partes vulneráveis do nosso corpo, como o coração, o pulmão, os rins, o fígado, o pâncreas. Então, hoje aqui, vamos falar saúde bucal para todo sempre e também como a saúde bucal ela colabora para a nossa saúde, nosso desenvolvimento, nosso bem-estar, nosso estudo, para a nossa paz interior e de espírito. Porque você sabe, existem pessoas que às vezes elas ficam estressadas porque tem uma dor de dente, porque tem uma inflamação na gengiva e ela não sabe o que é, ela não descobriu. Às vezes é só você melhorar a sua escovação, começar a usar o fio dental, um creme dental de boa qualidade, e essa inflamação irá sumir. Então, como nunca ter cárie ou gengivite, guia prático para todas as idades. Esse foi um trabalho que eu fiz aqui, utilizando a inteligência artificial até através do Gama. Então aqui, manter a saúde bucal não é apenas escovar os dentes, é um conjunto de hábitos simples, mas poderosos que evitam dores, gastos com dentistas, gastos desnecessários que você poderia evitar, porque realmente você tem que ir ao dentista pelo menos 2 vezes ao ano, fazer uma limpeza, fazer uma avaliação, um controle. Você tem que ter o seu parceiro dentista. O dentista é um amigo da família, o dentista é um parceiro, o dentista é um colega, o dentista é uma pessoa muito importante na sua vida. E aqui, mapa mental de higiene bucal. Então eu desenvolvi aqui um mapa mental de higiene bucal. E o que diz nesse mapa mental de higiene bucal? Vamos lá. Ajuda as pessoas, e você aí que está assistindo esse vídeo, esse mapa mental ele vai ajudar você a lembrar das coisas que você tem que fazer durante o dia. Olha, pode ver, tem uma circunferência aqui, um círculo, e aqui tem escovação, pelo menos 2 vezes ao dia, com uma escova macia, uma técnica de 45 graus, então em que a escova ela fica inclinada. Por que a escova tem que ficar 45 graus? Meio assim, inclinada, uma inclinação. Porque as cerdas elas conseguem ter uma facilidade de penetrar entre um dente e outro, uma facilidade de limpeza. Se você colocar a escova reta, ela não vai conseguir limpar adequadamente, porque as cerdas elas vão impedir que a escova adentre nos espaços que são bem pequenos. Os espaços dentro da boca realmente eles são mínimos, microscópicos, pequenos. Tanto é que existem 2 milhões de bactérias, espécies bacterianas, em uma gota de saliva. Então, se você não conseguir colocar essa escova de maneira correta e limpar corretamente, desagregar as placas bacterianas, o que vai acontecer? Elas vão ficar se acumulando como se nada tivesse acontecido. E você pode escovar seu dente, mas a inflamação gengival ela vai persistir e ela vai continuar durante o tempo. Então, escovar os dentes pelo menos 2 vezes ao dia com escova macia, mínimo de 2 minutos e técnica de 45 graus. Segundo, usar o fio dental pelo menos 1 vez ao dia, movimento em forma de C e sem pressa.
Quando você for usar o fio dental, use no momento que você não esteja com pressa. Por quê? Porque você pode machucar, você pode passar com muita força, você pode desgastar seus dentes, você pode causar problemas irreversíveis e você pode piorar ainda a inflamação, causando sangramento. Porque se você usar o fio dental com muita força, você vai causar um sangramento desnecessário. Enxaguante bucal. Após escovar os dentes, de preferência sem álcool, porque o álcool ele também agride a mucosa bucal. E outra coisa, o álcool, para quem dirige, que ele cai no bafômetro. Se você não sabe que o antisséptico bucal que tem álcool, ele faz você cair no bafômetro. Então, usar o enxaguante bucal após escovar os dentes e usar o fio dental. E o uso consciente do enxaguante bucal, ou seja, você não pode exagerar o enxaguante bucal, porque às vezes ficam alguns resíduos do enxaguante bucal na sua boca e você vai deglutindo, você vai engolindo a saliva, e esses resíduos do enxaguante bucal, como ele é um antisséptico, ele vai também matando as bactérias boas que estão no seu estômago. E você sabe que as bactérias do seu estômago, elas participam do processo de digestão, do processo da sua imunidade e do processo de fermentação boa do seu organismo. E aqui, como escovar os dentes corretamente? Frequência e duração. De 2 a 3 vezes ao dia, no mínimo 2 minutos cada vez, né? 2 a 3 vezes ao dia, no mínimo 2 minutos de escovação. Uma escovação muito boa, muito legal, né? Técnica ideal, escova inclinada em 45 graus, fazer movimentos circulares, grave isso, movimentos circulares, lembra, quando você for escovar os dentes, movimentos circulares, lembra disso, porque se você fizer movimento de serra vai desgastar os seus dentes. E materiais corretos, escova com cerdas macias ou as mais atuais, que são as escovas ultra macias, a cabeça pequena da escova para que possa ter acesso às áreas mais difíceis da boca, pasta com flúor e do tamanho de uma ervilha, quantidade de creme dental na escova é do tamanho de uma ervilha, grave bem isso. E aqui, ó, o uso do fio dental e enxaguante bucal. O uso correto do fio dental e enxaguante bucal. Fio dental, pelo menos uma vez ao dia, 40 centímetros de fio dental, enrolar nos dedos, ou seja, meio metro de fio dental você tem que usar para que você possa passar num dente e não passar o mesmo pedaço sujo no outro dente. Você vai passar num dente, aí você vai desenrolar de um lado, enrolar no outro dedo. Você tem que enrolar nos 2 dedos, mas quando você for passando num dente e outro, você vai enrolar no outro lado e passar a parte que foi usada num dente para o outro lado e não usar o pedaço sujo. Inserir suavemente entre os dentes com delicadeza, movimento em forma de C. Você coloca em forma de C e você passa e não precisa ficar esfregando muito. É só o fato de remover o sujo que ficou entre um dente e outro. Não precisa usar força. Enxaguante bucal, usar após escovação e o fio dental. Por quê? Porque eu vou usar o enxaguante bucal depois de escovar e usar o fio dental. Porque é a hora que as superfícies estão limpas e aí o enxaguante bucal ele pode penetrar mais facilmente entre um dente e outro e no suco gengival. Escolher o tipo sem álcool, com flúor. Não substituir a escovação, ou seja, o enxaguante bucal não substitui a escovação. É dizer, eu vou fazer só enxaguante bucal porque não dá tempo de escovar meus dentes. Isso aí não vai dar certo. Alimentação e saúde bucal, isso aqui tem tudo a ver. Evite açúcar em excesso, refrigerante, balas e doces, alimentos ácidos. Evite açúcar, o açúcar é ácido. Tudo que você vê que é doce é ácido. Evite o açúcar em excesso, refrigerantes, balas, doces, alimentos ácidos. Prefira
Dê preferência, em vez de comer um doce, pega uma fruta, oferece uma fruta para o filho, para a vovô, para a vovó, para o titio, para a titia, para as crianças e todos, até os bebezinhos. Frutas frescas, vegetais crus e muita água. Ou seja, muita água, eu digo assim, a água você tem que beber com moderação. Você tem que beber água mesmo se você não está com sede. Por quê? Porque o seu organismo, ele não vai pedir água toda hora, mas a hora que você está com sede é porque já está ao extremo e realmente você está, o seu organismo, ele está sofrendo pela falta de água, por isso que ele pede. Mesmo se você não estiver com sede, você tem que tomar pelo menos um copo de água regularmente, ou seja, de pelo menos de hora em hora, um copo com água, sem a necessidade de sentir sede. Porque toda hora você está liberando saliva, e para você ter uma saliva de qualidade, você precisa de água. Problemas mais comuns, como evitá-los? Então, os problemas mais comuns dos dentes. Essa parte mais branca aqui é o esmalte, essa parte mais interna aqui é a dentina, essa parte aqui dentro é a polpa, onde está o nervo do dente, e quando a cárie, o bichinho da cárie consegue furar aqui essa parte branca, vai atingir a polpa do dente e vai começar a dar sensibilidade, dor e sofrimento ao paciente. Cárie. A cárie é causada pelo excesso de acúmulo de sujeira, alimentos açucarados, a má escovação. Prevenção: escovar bem, usar o fio dental e enxaguante bucal. E você nunca vai ter problema com cárie, porque a cárie é o acúmulo de sujeira. A gengivite também é causada pelo acúmulo da placa bacteriana. E a prevenção é a escovação, uso do fio dental e enxaguante bucal. E o mau hálito. Tudo tem a ver. Gengivite e cárie, elas vão causar o mau hálito. E outra coisa, se a gengivite ela persistir e evoluir, ela pode se transformar numa doença periodontal. O que é a doença periodontal? É uma fase da gengivite, uma evolução da gengivite, onde ocorre a destruição do tecido ósseo, do tecido de sustentação dos dentes. O dente começa a ficar mole e aí você perde seu dente. Mau hálito causa higiene ruim e boca seca. Prevenção, hidratação e limpar a língua. A língua também ela causa muito mau hálito, porque os alimentos, você pode observar, quando você acaba de se alimentar, a língua está cheia de alimentos. E esses alimentos, eles vão ser fermentados, porque as bactérias elas estão ali 24 horas por dia e elas não perdem tempo, as bactérias. Caiu um pouquinho de comida na boca, elas já estão fermentando e transformando aqueles alimentos em ácido. Saúde bucal no mundo, dados interessantes. 55% no Brasil dos brasileiros têm doença periodontal. Isso é um dado estatístico. 55% dos brasileiros têm doença periodontal. Esse dado estatístico, SB Brasil 2023, que foi um levantamento epidemiológico que ocorreu no Brasil. Doença periodontal causada pela má higiene, falta do uso de fio dental, traumatismo também, problemas inflamatórios, diabetes também pode elevar a probabilidade de você ter uma doença periodontal. Diabetes também causada pelo excesso de açúcar no sangue, tá bom? 92% nos Estados Unidos, 92% dos adultos americanos têm cárie tratada, ou seja, tiveram uma lesão de cárie e já fizeram o tratamento. 1% é o índice de cárie em crianças no Japão. Belíssimo. O Japão é nota 10, porque lá eles têm disciplina e eles escovam o dente direitinho, são treinados desde bebezinho, de criança, a escovar o dente. O pai e a mamãe também faz o dever de casa direitinho, ensinando as crianças a escovar os dentes. Elas vão ao dentista e aí vocês precisam colaborar também conosco, indo ao dentista, e para que a gente atinja o índice igual ao Japão, menor índice de cárie do mundo. E o checklist diário e conclusão. O checklist diário, vamos lá. Para você ter saúde: escovar os dentes pelo menos 2 vezes ao dia. Já escovou seu dente 2 vezes ao dia? Já escovou seu dente pelo menos 1 vez ao dia? Usou o fio dental hoje?
Já usou o fio dental hoje. Enxaguante bucal, já fez o enxaguante bucal hoje. Já escovou a língua hoje. Já evitou o açúcar hoje. Já bebeu água suficiente hoje. Então, checklist agora, vamos lá. Repita comigo. Já escovou os dentes pelo menos 2 vezes hoje. Já usou o fio dental hoje. Já usou o enxaguante bucal. Já escovou a língua. Já evitou o açúcar hoje. Já bebeu água suficiente. Então vamos lá. Quero ouvir vocês agora. Já escovou os dentes 2 vezes ao dia. Já usou o fio dental. Já usou o enxaguante bucal. Já escovou a língua. Já evitou o açúcar. E já bebeu água suficiente? Essa aqui é para vocês. E a conclusão? Com práticas simples, você pode passar a vida inteira sem cáries e gengivite. Ensine seus filhos desde cedo e visite o dentista a cada 6 meses, pelo menos 6 meses, a cada 6 meses e 2 vezes ao ano. Viva com um sorriso saudável para sempre. Então, esse é a nossa dica de hoje. Saúde bucal para tudo sempre. Se você cumprir todas essas dicas, lembrar das minhas dicas diariamente, você nunca vai ter problema nos seus dentes. Muito obrigado, não deixe de curtir, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dê o joinha para que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante para todos nós, para a minha família, para a sua família, para nossos colegas, para nossos amigos, para o vovô, para a vovó, para o papai, para a mamãe, para todos nós. Muito obrigado a todos. Deixe suas perguntas nos comentários que nós estaremos respondendo. Muito obrigado a todos. Aguardo vocês no consultório.